Você já precisou avaliar um contrato que envolvia tratamento de dados pessoais e ficou na dúvida se o seu instrumento contemplava de fato todas as disposições necessárias para proteger o seu cliente? Se a sua resposta for sim, eu tenho certeza que esse passo a passo vai te ajudar a ter mais confiança nesse processo. Dá uma olhada. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Suzana Cruz, eu sou advogada e consultora em programas de gestão da privacidade e o meu objetivo aqui no canal é trazer orientações práticas para profissionais que atuam com a LGPD sobre as diversas nuances e processos que envolvem um programa de governança. Então, se você não é inscrito, aproveite para se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. No meu vídeo anterior, que tratava de agentes de tratamento de dados, operador, controlador, eu contei um pouco sobre a importância da definição correta desses agentes e os impactos disso no programa de governança, especialmente quando a gente está falando de adequação de contrato. Se você ainda não assistiu esse episódio, o link está aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda tem alguma dificuldade para distinguir quem é o operador, quem é o controlador, corre lá e dá uma conferida nesse vídeo. Então a gente sabe que é no contrato que nós realizamos o ajuste daquelas obrigações que a gente não conseguiu solucionar durante uma negociação. É no contrato que a gente vai fazer essa limitação de responsabilidade. Mas a LGPD ela traz explicitamente que há necessidade, há obrigatoriedade de um contrato. Então, como eu disse, não de maneira explícita, mas tem lá o artigo 39 que diz que o operador deverá realizar o tratamento de dados segundo instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. E o melhor instrumento para fazer constar essas instruções é de fato o instrumento contratual. Além disso, é muito importante levar em consideração que a nossa legislação é 100% baseada numa legislação europeia, que é o GDPR. O regulamento europeu, ele traz uma disposição específica determinando que sempre que um controlador utilizar um operador para tratamento de dados pessoais, ele deve ter um contrato ou um instrumento legal que respalde essa operação. Isso está lá no artigo 28. E aqui eu quero abrir um parênteses para te chamar a atenção sobre um processo que eu raramente escuto alguém falar, que é a avaliação de riscos de privacidade do operador. Essa é uma metodologia que é amplamente chamada de gestão de risco de fornecedor e ela pode e deve ser aplicada durante a negociação ou no momento de firmar um contrato. É uma metodologia que vai te ajudar a deixar essa operação ainda mais segura. Então vale muito a pena explorar esse processo. O meu próximo vídeo vai ser sobre avaliação de risco de fornecedor, então não perca, já ative as notificações para ficar por dentro do conteúdo. O melhor momento de fazer a avaliação de risco de fornecedor é antes da contratação, durante a negociação, mas que ao menos, se não deu para fazer nesse processo anterior, que é o de negociação, que seja realizado em conjunto com a realização do contrato. Esse processo caminhando lado a lado, ele vai ser fundamental para você aparar as arestas lá no contrato. Então, a avaliação de risco de fornecedor é uma excelente prática que deve, no mínimo, anteceder ou caminhar lado a lado de uma negociação, para daí então ajustarmos as arestas dentro de um contrato. Mas Suzana, como assim? Vamos lá para o exemplo que vocês sempre gostam de exemplo, então vamos colocar um exemplo bem legal aqui. Vamos imaginar que eu estou contratando um fornecedor para me prestar um serviço de software que vai me fornecer uma ferramenta que promete combinar o meu marketing e atendimento ao cliente pelo WhatsApp. Praticamente uma ferramenta de gestão de WhatsApp. Quem trabalha com marketing e saque vai saber do que eu estou falando. Mais um exemplo muito simples. E eu percebi quando realizei a avaliação desse fornecedor que ele não possui um sistema de criptografia do banco de dados e nem tecnologia para fazer a exclusão de dados após o término do contrato, após o término do tratamento de dados. Que está onde essa obrigação de exclusão? Lá no artigo 16 da LGPD. Lê lá porque é importante. Mas mesmo assim, ele se compromete a implementar essas medidas em até X meses
a contar da data de assinatura do contrato. Então veja, a LGPD ela determina a exclusão de dados após o término do tratamento do dado e eu, enquanto controlador, quero ver essa obrigação cumprida, mas o meu fornecedor não tem a tecnologia operando no momento, mas mesmo assim ele se compromete a entregar em até 6 meses. E onde que eu vou estipular isso? Dentro de um contrato. Ele não tem lá a criptografia para garantir uma maior segurança do banco de dados, mas ele está implementando essa tecnologia e promete me entregar o produto em até 30 dias com esse processo já adequado. Então, de fato, é no contrato que a gente vai fazer toda essa estipulação. Mas por que é tão importante, inserir todas essas cláusulas no contrato? Porque a depender do escopo da negociação e do volume do tratamento de dados envolvidos, os tipos de dados coletados, eu vou querer a menor exposição de risco possível dentro desse instrumento, É através dele também que a gente garante que ambas as partes entenderam quais são as suas obrigações e os seus direitos em relação àquela operação, aquele escopo, contratual. E além disso, é o contrato que me dá também legitimidade para verificar se o operador está de fato cumprindo aquelas instruções que eu determinei enquanto controlador. Ou seja, é lá que eu consigo prever que em até 6 meses o operador vai me enviar evidências da implementação dessa tecnologia sob pena de uma rescisão de contrato, por exemplo. Então, se a LGPD sequer menciona a necessidade de firmarmos um contrato, quem dirá o que a gente precisa fazer constar nele. Mas eu tô aqui para te ajudar em relação a isso. Então, o que mais podemos levar em consideração no momento de estipular cláusulas de tratamento de dados pessoais? Então vamos lá para esse passo a passo. Primeiro, uma boa prática. Procure sempre realizar uma avaliação de fornecedor previamente. Você iniciou a negociação? Já verifique se esse fornecedor cumpre de fato todos os requisitos mínimos de segurança para mitigação de risco de exposição a esses dados. Como eu disse, eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo. Passo 2. Defina os agentes, se ele é operador ou controlador ou se a gente está diante de uma situação em que ambos são controladores. Passo 3. Se você for controlador e estiver firmando um contrato com o operador, você precisa estabelecer as instruções para aquele tratamento de dado. Então é aqui que você vai definir o objeto do contrato, a natureza, o tipo de dado tratado e a finalidade do tratamento e o tempo de duração. Por quanto tempo aqueles dados serão tratados? E por fim, estabeleça as cláusulas mínimas com as obrigações e direitos de cada um dos agentes. E aqui vale incluir as disposições da lei, as demais obrigações firmadas na negociação, como, por exemplo, as medidas que serão aplicadas para garantia de segurança daqueles dados, o dever de confidencialidade, qual processo vai ser instaurado para a comunicação de um incidente, o procedimento para garantir o atendimento das solicitações de titulares e qual ação vai ser aplicada ao término do tratamento de dados, ao término do contrato. E para deixar o seu trabalho ainda mais robusto, eu trouxe aqui um checklist disponibilizado pela AICO, que é a Information Commissioner's Office. Ela é uma instituição britânica independente que tem muito conteúdo importante para profissionais de privacidade. É uma entidade que sempre vale muito a pena acompanhar. Então aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link e baixar esse conteúdo para já começar a aplicar esse passo a passo no seu dia a dia. Então é isso, se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas. É sempre um prazer enorme poder conversar com você sobre esse assunto e eu te vejo no próximo vídeo.